Voltamos para o quarto dia da nossa imersão no Reino de Deus, essa imersão que chega até vocês graças à Escola Bibotalk de Teologia, uma escola pensada para iniciar você neste rico universo que é a teologia. Meus amigos, Guilherme Nunes e Luiz Henrique, ou Luiz Guilherme. Aí, ninguém sabe que seu nome é Luiz, hein? Luiz Guilherme. Ou Luiz Nunes. Luiz Nunes. Boa, nossa, Luiz Nunes é legal, gostei. Luiz Nunes, muito obrigado por estar presente aqui nesse quarto dia. Luiz Henrique, muito obrigado. Olha só, existem interpretações equivocadas, Luiz, do Reino de Deus. A gente falou bastante aqui sobre o Reino de Deus, sobre o que ele é, o que ele não é, a ética desse reino. Hoje vamos falar um pouquinho. A gente não falou da escatologia do reino, talvez a gente entre hoje, talvez não sabemos. Mas vamos lá, Luiz, qual é a primeira distorção que a gente tem sobre o reino de Deus? Uma interpretação equivocada. Ô, esconde o teu monjaro aí, ô Luiz. Olha, o Luiz com a canetinha do monjaro dele ali. Vou chamar de Luiz também, né? Porque tu tem Luiz no nome. Tem, então, Luiz, vai ser um episódio de Luizes aqui. de Luizes, né? Vamos lá. Eu acredito que o primeiro grande desvio a respeito do reino de Deus e como ele deve ser vivido passa pelo lugar de reduzirmos ele apenas à experiência interior. Porque o reino de Deus está em vocês, e aí a pessoa, em mim, eu sou o reino de Deus, eu, na minha própria convivência, na minha própria circunstância ali, na minha... Aliás, essa é uma tradução ruim, né? O reino de Deus está dentro de vocês é uma tradução ruim. Ou, literalmente, no grego seria está aí. Está aí. Está aí. Aí. Mas aí... Jesus jogou aí. No grego, o aí... No grego, eu tenho como dizer aí perto e aí próximo, aí um pouquinho mais longe. Olha só, sensacional. Aí é como se fosse de lado, do teu lado. Sim. Só que parece que quando Jesus diz isso, ele pode, e a gente não tem como dizer, apontando para si mesmo. Exato, porque faz muito sentido essa interpretação cristológica, porque ele é o reino de Deus. Sim, sim. Quando diz que o reino de Deus chegou, é ele que chegou. Exato. Entendeu? E, então, se o reino de Deus está entre vocês, gente... Eu estou entre vocês. Sim, ele está. Né? Mas ainda assim é uma implicação teológica em cima de claro que pode ter essa né? internalização, mas isso a partir da descida do Espírito. Aí é possível você falar do reino de Deus dentro de você, no sentido da presença de Deus dentro de você. Exato. Né? Porque a gente tem eu entendo dessa maneira, sim, eu sou a casa de Deus, num sentido assim bem... eu sou o templo do Espírito Paulo Santo. fala o capítulo 2. Fala o 6. capítulo 6. Só que eu tenho que ler o capítulo 6 de 1 Coríntios à luz do capítulo 3. Exato, onde é a família de Deus que é a morada de Deus, né? É o templo espiritual, é a formação do povo de Deus que é a morada de Deus. Então essa dimensão interna só faz sentido diante do coletivo. Exato. Adolf Harnack, ele foi um dos primeiros a popularizar essa ideia do reino de Deus como governo de Deus espiritual dentro de você. Só que a ideia que ele tinha era um tipo místico mesmo. Era do tipo o amor. O reino de Deus dentro de mim que me faz amar as outras pessoas e me faz amar, mas um amor assim altamente humanitário somente. Isso. Não é o amor enraizado numa boa teologia, que considera Jesus o Messias, que considera que ele ressuscitou, e aquilo que tudo mais, né? É uma consciência moral, né? Ou moralizante. Uma pura consciência moral dele. Você não tem as implicações históricas a respeito da vida de Jesus de Nazaré na Terra. E eu acho que um dos problemas disso tudo é que quando eu centralizo e individualizo o reino de Deus dentro de mim, eu esqueço que ele não sou eu. Ele não sou eu. Tá certo isso? Isso. Não, o reino não sou eu. O reino não sou eu. Não é? Né? É. No sentido de que tem a igreja, tem os irmãos, tá para fora de mim. Não é a minha espiritualidade fechada dentro de um quarto que é o centro da vida cristã, vamos dizer assim, boa, né? Boa. Ela tá para fora disso. Então, acho que tudo bem você dizer, eu sinto o reino de Deus, quero trabalhar para o reino de Deus, eu sinto que o reino de Deus está trabalhando na minha vida. Tudo bem, desde que isso tenha o contexto e desde que isso seja dito no sentido de Espírito Santo e etc. Muito bom. Eu tenho uma questão aqui, é porque toda vez que eu vejo essa afirmação sendo levada adiante de que o reino de Deus ele é algo mais interior, atomizado. Acho que a palavra atomizada ela é melhor para ser dita aqui. Quando o reino de Deus ela é atomizado, você tende a tirar os aspectos de perigo que se confessar como cidadão desse reino
muitas vezes podem trazer. Nossa, vai devagar agora. Não, vamos pegar... Não, imagine Jesus Cristo trazendo uma mensagem, e uma mensagem tão interna, mas tão interna, que não causa nenhum tipo de comoção social. Que não traz nenhum tipo de insumo para o movimento de Jesus. Esse movimento que vai ser perseguido, esse movimento que vai ser, querendo ou não, um risco para a dinâmica de poder que você tem no Império Romano. Então, toda vez que eu falo de algo muito interno, mas muito interno, eu estou falando de alguém que de uma noção de que é inócua para a sociedade. Mas o cristianismo, ele não chegou até nós, a mensagem, o evangelho não chega até nós por essa inocuidade. Não, inocuidade não, peraí. Por essa... Tá se enrolando. Tá difícil. Por essa pobreza. Muito pelo contrário. Quando você observa a mensagem do reino chegando a eles, aos primeiros cristãos, os cristãos, eles estão indo para fora, eles estão se manifestando, eles estão indo em prol de um rei. Se fosse tão subjetivo assim, acho que a gente não encontraria uma ação tão dinâmica da igreja no primeiro século como nós encontramos na história da igreja. E isso para nós, qual que é a grande questão? No nosso contexto hoje, é muito fácil nós falarmos a respeito de uma fé intramuros, uma fé entre quatro paredes, uma fé que fica nesse reduto, que ele não leva em consideração, como o Nunes trouxe aqui, o outro, a comunidade, o estar aí, né? O aí pode ser essa implicação de Jesus, como esse centro, mas também pode ser o outro também, a manifestação do outro, desse outro juntos em comunidade, manifestando esse reino. Então eu acho que isso traz um determinado problema para a própria missão, a missão da igreja, né? A grande comissão, que é isso que o próprio Senhor Jesus traz também na sua mensagem, no seu evangelho. Muito bom. Assim, então, resumindo, acho que uma coisa legal é a gente pensar assim, por que dizer que o reino de Deus é o governo do homem está errado? Porque não é. É a ação dinâmica de Deus salvando o homem. Não é o reino, ele trabalhando no teu coração, no sentido para te dar mais espiritualidade. Exato. Né? Muito bom. Vai lá, outro equívoco. Seleciona porque o nosso tempo no estúdio está acabando. Esse episódio será mais curto por culpa da Laís. Que ela precisa sair mais cedo. Tá? Não é porque a gente foi tomar café. Eu acho que a culpa é nossa mesmo, viu, cara? Sempre nossa. Mas é sempre bom botar a culpa nos outros. Gente, como Jesus fez, né? Gente, vamos falar um pouquinho sobre reino como utopia social? Reino como utopia social. Vamos lá, o que isso quer dizer? Tipo, se eu fizer o bem, é o reino de Deus? É só uma ideia caridade? muito pautada no iluminismo, mas ele é ou o progresso humano ou uma questão de moralidade coletiva. Moralidade coletiva, tá. A gente está muito acostumado e essa foi uma ideia muito pautada, principalmente pelo liberalismo teológico, que via a humanidade seguindo um progresso por conta da influência desse iluminismo, desse pensamento positivista filosófico. Mas a gente consegue... e aí o declínio dela acontece nas duas grandes guerras, em todas as fraturas sociais que ainda permanecem entre nós. Estamos falando agora de crises geopolíticas em 2026, logo no começo de 2026. 2026 começou jeito, já né? bonito e tudo mais. Para além disso, a maldade ainda manifestada e tudo mais. Só que a grande questão é que quando nós falamos sobre a utopia desse reino de Deus, a gente pega o aspecto político, a ação, a praxis, e aí a gente rejeita o ethos. E quem é esse ethos? Cristo. O que é ethos? O que é ethos, né? O núcleo, o que faz, a motivação, que é o próprio Jesus Cristo. É a própria história de que Deus ele está resgatando o ser humano. A gente esvazia o conceito espiritual e só coloca na prática, só naquilo que eu posso fazer. E a utopia... É o contrário do outro erro. Se o outro exato. erro é aquela internalização e atomização, esse outro erro é tipo uma ação, uma praxis. Isso, seja, é só a praxis. Só fazer o bem, ações sociais. Isso. Mas foi o problema do evangelho social nesse sentido? Sim, mas a utopia social também ela pode ser manifestada em outras formas. Muitas vezes a gente critica essa questão de um marxismo cristianizado, ou um cristianismo marxizado, alguma coisa do tipo. Mas a utopia social também pode ser moldada por alguns fatores ou escolhas de determinadas comunidades de adequação.
Então, a utopia social pode, muitas vezes... É como se a gente pudesse implantar o reino de Deus aqui por meio da nossa conduta? Não, e como se nós tivéssemos a ideia do que é essa utopia. Que essa utopia pode ser você ter o carro do ano. Essa ideia você é viver, é nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Eu sei que existe uma crítica muito grande ao pensamento marxista entrando em relações, em diálogo com o evangelho, mas a gente pode também pegar um pouquinho dessa utopia, porque essa utopia pode ser feita aos moldes de quem está na frente da utopia. Quem está falando a respeito desse reino e quem está ditando o que de fato é o reino de Deus. E se a gente esvazia o reino de Deus da mensagem de Jesus de Nazaré, automaticamente qualquer outra ideia de um regente e os seus valores substituirão esse lugar. Pode ter alguma coisa a ver também com essa ideia de que a gente está reinando, logo a gente vai ter tudo do bom, do melhor, essa ideia de que a gente está aqui para reinar, né? E às vezes quando eu ouço algumas pessoas falando sobre isso, que a gente está aqui para reinar, porque a gente reina com Cristo e tal, né? Então essa ideia justamente de governo, né? De um governo dos súditos do reino, já aqui agora, e a gente tomando conta das coisas. E esse lance também da governança, né? Ou seja, pessoas que são empoderadas, que tomam conta, que estão ali para governar, para liderar. É como se todo mundo alcançasse esse lugar de liderança, de governo, de dominação praticamente, né? Isso é uma distorção do que é o reino de Deus. Qual é o grande problema disso? Então quer dizer que o reino de Deus só é composto de pessoas da classe média alta? Que geralmente pequenos empreendedores, Exato. de gente que manda ou desmanda no mercado imobiliário, mercado econômico? Sim, mas não somente. São essas pessoas com essas inferências locais, com essas micro esferas de ação, né? Dada por Deus, inclusive. Mas também são outras pessoas que não fazem parte dessa mesma bolha. É por isso que eu falo que, às vezes, a ideia de utopia social, ela pode ser essa ideia macro, um ideal, mas a utopia social também pode ser algo geolocalizado, bairrista, dessa ideia bem bairrista, do que é ser próspero, do que é ser o reino, de como é viver esse reino. Alguns centavos sobre isso, Gui? Não, show de bola. Show de bola? Você governa, você reina, você tá dominando aí? As imersões estão gerando. Cara, a gente acabou não falando, acho que a gente pode fazer até uma pausa, não sei se entra, mas a gente comentou em alguma aula passada aqui sobre... tem grupos que fazem essa separação entre reino e salvação. Isso faz algum sentido teológico, Gui? Essa separação? Alguma coisa no Novo Testamento faz essa separação, que existe um povo que até vai ser salvo, mas tem um povo que está reinando, existe uma diferença? Essa diferença ela estourou mais com a galera do Palavra da Fé, onde a diferença é que ser salvo é você ter os seus pecados perdoados e tudo mais, e reinar é você desfrutar de vários elementos do reino aqui. Ah, tá. Então, ou seja, a salvação é o crente basic. Isso. Crente basic. Aí, se você agora aprendeu, você destravou uma ideia, você já está desfrutando desse reino aqui agora. É o RPG do reino de Deus. Aí você é um crente Premium Plus. Exato. E Paulo, em Romanos capítulo 6, fala sobre reinar em vida. Isso, pois é. Pô, que doideira isso aí de Paulo, hein? Então, quando ele está falando em vida, ele está falando sobre reinar dentro de uma esfera de vida, da nova vida. Ele não está dizendo reinar vivo, ele está dizendo, vocês estavam mortos, então sob o governo da morte, e agora vocês estão dentro de um reino de vida. Ele não está dizendo que agora enquanto você estiver vivo, você vai viver como um rei. Que vai viver como um rei, que basta dar uma palavra de fé que você vai conseguir tudo que você quer, que você vai poder profetizar. Então, o Novo Testamento, em Paulo, não existe essa separação entre salvação e reino. Nossa, reinar em vida. Desculpa te cortar, mas é que, de fato, uma leitura errada leva a esses equívocos, né? Tem uma coisa que eu detesto. Detesto, assim... Poucas coisas eu detesto. Vamos lá. 6 coisas o Gui não gosta, mas uma ele detesta. Detesto a sétima sua alma detesta. Quando eu digo detesto, é uma coisa que me dá dor de cabeça, assim. Sei. No sentido de dor nos olhos. É quando... É tu arrumar esse grau. É quando as pessoas, elas dizem assim, não, mas eles... Veja bem, reinar em vida aí, como você falou, né? Tipo assim, como uma pessoa falou comigo, por isso que eu tô dizendo. Mas é meio óbvio que eles podem estar certos. Olha aí essa leitura da Bíblia aí.
justificar todo o erro, toda a destruição de famílias, toda a destruição de lares de palavra da fé que usaram esse termo, esse texto e tudo mais, dizendo que é óbvio. Não, a gente não pode dizer... Eu vou dar um exemplo, paternidade espiritual. Paulo foi filho... Timóteo chamou de filho. Então, a gente tem que dar coisa aí, né? Não é tão fácil não criar toda a teoria de paternidade espiritual em cima disso. Como já dizendo, eles têm motivos para poder criar toda a teoria de paternidade espiritual em um versículo. Exato. Não tem. A responsabilidade deles é estudar o versículo. E isso não é feito. A mesma coisa do reinar em vida. Então, tem pessoas dentro da igreja hoje que elas estão completamente afastadas da comunhão da igreja porque elas não se sentem numa classe especial de pessoas que estão reinando em vida. Assim como a igreja não é o reino, e se fizer essa equação, vai dar problema porque vão se achar e vão achar que estão plenos e vão querer ser ricões, aquela coisa toda, assim também essa diferença entre salvação e reino precisa acabar. Salvação é a mesma coisa do que você estar com Cristo e reinando com Cristo. E, enfim, dentro daquela estrutura de já ainda não, né? Sim, é importante isso. Porque o que é reinar com Cristo, né? Sim, O que significa reinar com Cristo? O que significa estar assentado com Cristo nas regiões celestiais, né? Isso está muito na dinâmica do ainda não. É verdade, é Tá verdade. muito na dinâmica do Qual ainda é não. o problema do Palavra da Fé? Qual é o problema dessa galera que fala de cura assim de forma errada? É que esquece o ainda não. Então, assim, mas Jesus levou as minhas feridas e me curou e tal. Eu digo, sim, e isso vai ser aplicado a você no novo céu e nova terra. Agora ele pode curar, só lá que é certo que ele vai curar. Boa. Porque esquece dessa questão do já ainda não. Exato. condição, Agora né? ele Não é uma pode, condição. mas lá é certo Lá que ele é fará. certo. Sensacional. Muito bom isso, muito bom. Temos tempos para mais um equívoco. Envolvendo o reino de Deus. Vamos falar do reino de Deus apenas como algo futuro? Esse é tentador, hein? Porque Porque esse ajuda a gente a responder essa... Mano, mas tá ruim isso aqui, né, mano? Acho que é só pro futuro mesmo esse reino, né? Porque por enquanto... No último tá aí. episódio nós falamos um pouquinho sobre a interpretação do Sermão do Monte, a ética, só para o milênio. Né? E existe um grande problema em a gente só observar o reino de Deus como algo futuro e não trazer implicações positivas para o agora, para o já. Né? Por quê? Aí eu jogo pro Gui. Vai lá, Gui. A sua última bala, o seu último resquício Vai. de animação Isso, porque nessa eu tenho que terça-feira. aproveitar ali o monjaro que ele tomou. Vai. Bom, a leitura do reino de Deus somente como futura veio por alguns dispensacionalistas, não todos. A gente tem sete diferentes perspectivas dentro do dispensacionalismo que vão responder isso, mas a primeira foi que não existe reino meridional, né? Meridional. Nenhum reino está acontecendo agora, somente um reino futuro vai ser instaurado. Olha aí. Então isso foi uma perspectiva bastante viva no século XX. E ela tem um problema muito claro dentro dela. O problema é que ela não consegue resolver o tanto de experiências que é oferecida ao cristão aqui nesse novo momento que ele vive, depois da cruz. O Espírito Santo, o Pentecostes e tudo mais. Santificação. Mas eu acho que... eu lembrei de Hebreus também, né? Eles experimentaram, né, a glória do Sim, porvir, sim. né? Essa... E eu acho que a passagem mais forte para isso, que é mais usada, que eu usaria, é Atos capítulo 2, onde a descida do Espírito, e no sermão de Pedro, ele fala de Davi. Por que ele fala de Davi? Aquilo que a gente falou, o trono de Davi linkado ao Espírito. Olha aí. Então, ou seja, ele está linkando o reino a este momento. O problema de você tirar o reino daqui e jogar para lá é que você começa a não explicar. As coisas não fazem sentido. A narrativa bíblica ela vai se perdendo. Você não consegue, então, deixar claro ali. Outros acham que o reino é só no milênio. E aí os nossos ouvintes podem concordar ou não de que vai existir milênio ou não, essa não é a questão, mas quem defende um reino somente futuro, ele está defendendo que o reino de Deus é futuro, é milenar. E, de novo, porque ele acha que para ser reino de Deus precisa ter um trono físico.
Essa seria a ideia. Então esse é o problema. Eu diria, nem para Paulo, nem para Jesus, o reino de Deus, em todos os versículos que a gente tem, de mais de 68 versículos, joga somente para o futuro. Eu acho que o LED, apesar das minhas discordâncias, apesar de tudo, eu acho que ele foi o que melhor do século XX, enfim, conseguiu falar sobre o reino de Deus nessas duas etapas. Sim, porque o já ainda não, ele é perfeito mesmo, Ele né, cara? ele Ele é muito bom, porque Ele é elástico. a é própria didático, conversão aponta para esse reino agora. Exato. É uma Sim, evidência sim, desse sim, reino sim. agora, sabe? A possibilidade da conversão, de uma nova vida, entende? Do perdão. Isso já são elementos do reino agora, sabe? O Douglas Moo lançou um livro agora já faz um tempinho, mas chegou agora pela Thomas Nelson. É Paulo e suas cartas? Paulo e não? suas cartas. É. O subtítulo, não sei como é que tá em português, mas é Um Novo Campo. É um novo campo? Ou é nova era de novo? Vou ver aqui De agora. novo a dificuldade, se é nova. Não, mas eu tenho aqui o Eu André acho que me eles mandou. traduziram como novo campo, eu acho que foi bem excelente essa tradução. Uma teologia de Paulo e suas cartas, teologia bíblica do Novo Testamento. A dádiva do novo domínio em Cristo. Domínio. A Isso traduz dádiva- domínio. Boa. A dádiva do novo domínio em Cristo. Douglas Moo vai argumentar que a gente vive num lugar de tensão entre o velho domínio e o novo domínio. Então, se a gente pega dois círculos, a gente faz um círculo aqui e outro aqui, A intersecção. e a gente faz a interseção, o crente está vivendo nesse período de interseção entre os dois domínios. Aí ele vai mostrar que Paulo, principalmente em Romanos, toda a teologia paulina é como o crente deve viver entre esses dois domínios. Paulo começa suas cartas falando do velho domínio, depois fala do novo domínio, e depois fala como viver na interseção desse domínio. Então essa é a ideia desse livro. E por que isso é importante? De novo, que a gente vai ver muito claramente nas cartas de Paulo, que se o reino de Deus for só futuro, não vai fazer sentido a teologia cristã. paulina, A vida cristã. a vida como cristã né? e tudo mais. Nem né? mesmo Jesus faria E nem sentido. mesmo Jesus ali. Faria sentido, né? Nem mesmo muitas declarações de Jesus, do reino de Deus está aí, do reino de Deus chegou. Jesus fala algo que para mim, pra gente terminar, que é uma afirmação muito pesada. Mateus capítulo 12, ele está expulsando demônios. E aí ficam dizendo assim, olha, esse cara está expulsando demônios por Satanás, por não sei o que, não sei Beelzebu. o que. Por Beelzebu. Aí ele vai dizer, você acha que Beelzebu ia expulsar Beelzebu? Que estratégia de guerra horrível, um expulsando o outro. Mas, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, o reino de Deus chegou. Pá, isso é sensacional. É. Sensacional. Muito forte. É muito forte, o reino de Deus chegou. E tem, eu não sei se é nesse contexto, acho que é nessa mesma perícope, esse lance de uma casa dividida, né? Sim, isso um mesmo. reino dividido e tal. Não subsiste, Não né? subsiste um E reino é ele dividido. dizendo, imagina, eu e o diabo aqui, eu expulsando ele me expulsando, faz sentido, a gente tá dividido. Exato. Né? Muito bom, gente, muito bom. Galera, é o seguinte, tem mais equívocos, né, sobre o reino de Deus, muitos outros, mas você vai aprender mais sobre isso estudando com a gente na Escola Bibotalk de Teologia. Abra a câmera aqui, Leis, por gentileza. Então, olha só, essa bancada aqui se despede dessa semana teológica, mas amanhã tem um BTcast sobre as parábolas do reino. Não lembro quem tá nesse BTcast, acho que tá eu, Paulon, fulano, ciclano e beltrano. Eu e o Paulon, tá? Será que é o Paulon, o Erlan e o É, Cacau? falar Eu zero. acho que é isso. Cacau, Não é que eu não lembro, Paulo porque eu gravei tanto já Erlan. nesse estúdio Mas aqui. já foi o de hoje? Foi o de hoje. Ah, não. O de hoje já. foi sobre apócrifos. Enfim, galera, é o seguinte, tá bom? Então, ó, vai ter amanhã um podcast incrível, com uma bancada incrível como essa aqui, pra você, falando sobre as parábolas do reino de Deus. Como Jesus conta parábolas sobre o reino de Deus é semelhante a... E a gente vai discorrer sobre várias delas e você vai aprender um pouquinho mais sobre o reino de Deus. Então, espero vocês neste podcast que sai amanhã, nesse mesmo horário. Então, deixa eu explicar pra vocês o que está acontecendo na Escola Bibotalk de Teologia. Você não sabe? Você não conhece nossa escola? É uma escola 100% online, que tem professores e professoras que amam a igreja, amam a Jesus, amam a teologia, a tradição da igreja, e que ensina de forma clara, de forma transparente, numa linguagem acessível, ao mesmo tempo profunda, os princípios da teologia de várias disciplinas teológicas. Você vai ter lá matérias comigo, com o Cacau Marx, com o Guilherme Nunes, com o Luiz, com
com o Erlan, com o André Heineken, tem um monte de gente boa, Paulo On, enfim, gente, uma imensidade, Cíntia Muniz, uma galera de gente boa, até não tô citando todo mundo aqui, tá? Tem muita matéria legal na EBT, são mais de 180 horas de conteúdo que você tem acesso ao adquirir qualquer um dos nossos planos. E se liga, nós estamos fazendo 4 anos de existência. Há 4 anos que nós estamos produzindo teologia numa linguagem acessível para você aprender mais sobre esse rico universo que é a teologia. Então olha só, galera, a gente está dando 40% de desconto no nosso plano anual. Sim, o nosso plano anual, ele é incrível, ele tem diferenças em relação ao plano mensal, tem mais coisas, e a gente está dando 40% de desconto. Basta você aplicar esse cupom aqui, ó, ANIVER40. Selecionou o plano anual, aplicou o cupom, vai vir esse descontão para você. Mas é o seguinte, pela primeira vez na história da EBT, vamos dar descontos no plano mensal. Sim, 20% de desconto no plano mensal, basta por 6 meses, tá bom? Por 6 meses. Por 6 meses você tem 20% de desconto, basta aplicar aqui ANIVER20 e você vai ter esse desconto. Tem mais detalhes aqui na descrição desse vídeo, desse podcast, se você estiver só ouvindo, tá bom? Em bibotalk.com ou aqui no YouTube. Sério, gente, vem estudar Bíblia e Teologia com a gente, 4 anos. Ó, sobre o plano anual, vem para nossa turma 06. Vai ter um grupo no WhatsApp exclusivo para vocês, vai ter monitor, vai ter clube de leitura, aulas ao vivo a cada 15 dias. Sério, vem estudar Bíblia e Teologia. E detalhe, você vai passar... Porque quando você entra na nossa plataforma de ensino, você tem acesso a tudo que nós já produzimos. E se você escolher o plano anual, por exemplo, ou seja, até fevereiro de 2027, você vai ter acesso a tudo que nós vamos postar. O plano mensal é o seguinte, enquanto você paga, você tem acesso. O plano anual, você pagou, você vai ter acesso a tudo que nós vamos postar em 2026. Então, sério, gente. Assim, e o valor, gente, na moral, por tudo que a gente já está oferecendo, tá um valor excelente, tá? E ainda mais que vai vir pelo menos mais uns 4 módulos ainda esse ano. Sério, só vem e você vai amar estudar Bíblia e Teologia com a gente. Dá uma olhadinha na descrição desse vídeo aqui, porque a gente está com turma aberta, com desconto, e você pode passar o ano de 2026 estudando teologia com a gente. Eu espero vocês.